Olá, iniciando mais um vídeo, agora dando continuação ao livro de Daniel, agora no capítulo 5, aonde nós temos, a questão do rei da Babilônia, o rei que herdou o reinado após Nabucodonosor. E aqui no capítulo 5 vai tratar, em relação à questão do rei Baltazar. Aqui vai falar, em relação ao ego desse rei, a rebeldia desse rei. Esse rei da Babilônia, ele, além de ser um rei muito rebelde, ainda com um ego muito elevado. E ele se atreve a pegar os utensílios sagrados do templo de Jerusalém para usar na sua festa pagã com as suas mulheres, com os seus convidados e com as suas prostitutas. E fazer chacota com o sagrado, mediante o profano. E é nessa passagem que o Criador se manifesta, ele interfere. Note que quando envolve o seu propósito, quando envolve o coletivo, ele interfere. E aqui, esse rei estava violando, o propósito e também o coletivo relacionado ao Criador. E aí parece uma mão e um dedo escrevendo, o dedo dessa mão escrevendo. E escreve em aramaico. Mené, mené, tekel ufalsim, E o rei fica confuso e é chamado Daniel novamente para explicar em relação a essa manifestação. Vamos entender em relação a essa questão aí. Compartilhando tela com você, olha só o que nós temos aqui. Nós temos aqui o seguinte. Eu coloquei, o reino destruído. A inscrição, assim traçada, é a seguinte. Mané, tekel, palsim. Ou seja, e esta é a interpretação da coisa. Mané, Deus mediu o teu reino e deu-lhe fim. Tekel, tu foste pesado na balança e foste julgado deficiente. Ou seja, o seu fim chegou. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, Baltazar ordenou que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem ao pescoço um colar de ouro e proclamaram que ele ocuparia o terceiro lugar no governo do seu reino.
Nessa mesma noite, o rei Baltazar foi assassinado. Aí entra a questão, né? Se o rei que tomou, o reino inimigo que tomou o reinado dele, né? Manteve essa questão aí, esse benefício que o rei Baltazar deu a Daniel. Mas note, né? O que levou, né? O que levou ele a, a essa questão aí, né? Pura rebeldia, ousadia para o mal, né? E realmente chegou o fim dele. O Criador desceu a mão. E não foi o diabo, foi o próprio Criador, sendo um diabo nele, para Baltazar. O texto aramaico repete Mané contra LXX e Teodoro, Vulgata, Vulgata e Vulgata. Joséfo e os versículos 26 e 28 que parecem supor três termos e não quatro, e tem a forma parsim em vez de fares. Na forma desses vocábulos misteriosos, reencontram-se os nomes de três pesos ou moedas orientais: a mina, o ciclo e a meia mina, parás. E os termos se prestariam à série de trocadilhos, dos versículos 26 ao 28. Mané, sugerindo o verbo maná, medir, que significa medir. Tequei, o verbo chagal, que é pesar. E parás, ao mesmo tempo, o verbo parás, que significa dividir. E o nome dos persas. Não há unanimidade sobre o sentido da sequência. A alusão ao valor decrescente dos três impérios que se sucedem: babilônico, medos e persas, ou dos três reis: Nabucodonosor, Evil, Merodach e Baltazar, ou ainda Nabucodonosor, Baltazar e o rei dos medos e persas. Né? Então, temos uma sequência em três: né? Nabucodonosor, Baltazar e os reis medos e persas, né? que, que nesse caso seria o povo inimigo. Em aramaico, né, nós temos aqui, né, Daniel falando, falando aqui, a escrita aqui em aramaico, né, que aqui Daniel fala que ele vai, né, trazer a explicação dessa expressão aqui, né, onde ele diz aqui, Udina ketavá di reshim, minemene tekel ufalsim. Ou seja, esta é a mensagem. Essa é a mensagem na inscrição. Agora eu vou trazer a interpretação. É onde ele vai dizer isso aqui. Que é Diná, Pechar, Mil, Ta, Miné, Mená e Laha, Malhu, Tar, Ue, Hash, Lemar. Que é, ele diz aqui, estou te dando agora a mensagem, agora eu vou trazer a interpretação, que é pechar, né? A palavra pechar, interpretação em aramaico. Ou seja, pechar, militar, a interpretação da mensagem. Então, militar é, nesse caso, a mensagem, conteúdo, né? Temos aqui o 27, né, em aramaico, ou seja, esses textos são em aramaico. Temos aqui Tekel, né? Tekel, ele vai explicar o que é Tekel. E temos aí uma sequência, né? Vai falar sobre tudo o que envolve, né? Tudo que envolve a, o processo de destruição em relação ao
seu reino. Temos aqui no 28, vai dizer, né? Peres, Peres peri sat malchutar ui ribat lemadai u farás. Ou seja, é dividido e dado, ou seja, o teu reino é dividido, né? O teu reino é dividido e é dado para os medos e persas. Temos aqui, ó, peças, né? Parás, peças. Temos aqui lemadai. Lemadai é medos em aramaico. E farás, né? Nesse caso, tira aqui o vav com shivá. Nós temos aqui a palavra parás. Parás é peças em aramaico. E aqui, né? Ou seja, o teu reino, mal chutar, o teu reino, ui rivat, ou ui rivat, ou ui ribat, ou seja, é dado, né? E foi dado o quê? Foi dado malchutar, né? O teu reino, para os persas, para os medos e persas. Lemadai, farás, medos e persas. Ou seja, o fim dele, né? Você chegou ao fim dele realmente. Ou seja, o ego traz para você uma sentença de morte. E o próprio Deus é o diabo que vai fazer isso acontecer no seu momento final de vida. Até o próximo vídeo. Agora eu vou para o capítulo 6 de Daniel.